Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Lorena Eltis e hoje é um dia muito especial. Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube, principalmente no dia 16 de novembro, que é o Dia Nacional da Pessoa Ostomizada. Caso você não saiba, tá sabendo agora. E hoje eu vim aqui para dar um relato atualizado sobre ser uma mulher ostomizada, um vídeo de coração mesmo para você sobre esse dia, sobre os nossos direitos, sobre como que é viver com uma bolsinha há praticamente 10 anos da minha vida. Então eu quero contar sobre a minha trajetória, porque eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre isso, no início lá do canal, mas agora chegaram muitas pessoas novas e também eu acho que eu passei pela cirurgia, então agora eu tenho uma ileostomia definitiva, muita coisa mudou na minha rotina, muita coisa mudou nos meus cuidados e que eu posso acrescentar de experiência nesse um ano aí que já vai completar do último vídeo que eu fiz nessa espécie de relato. Bom, então começando, caso você não saiba, eu tenho 21 anos de idade hoje, mas fui diagnosticada com uma doença crônica, uma doença sem cura, uma doença autoimune com 5 anos de idade. Essa doença é uma doença inflamatória intestinal chamada doença de Crohn e ela causa inflamações em todo o aparelho digestivo. Muita gente acha que é só no intestino, ela comete principalmente o intestino da pessoa, né? Então, obviamente, o meu intestino ele foi muito comprometido ao longo desses mais de 15 anos de diagnóstico, mas ela não é uma doença que provoca sintomas só no meu intestino, ela provoca reações e coisas no meu corpo todo, enfim, questões de nutrição, de alimentação, de desenvolvimento, de habilidades e enfim, tá? A doença de Crohn eu já falei bastante aqui, e ostomizada eu sou desde os meus 12 anos, então em 2022 vai estar completando 10 aninhos de ostomia, uma década sendo ostomizada. Com certeza vou fazer alguma coisa sobre isso, já tô até pensando aqui em fazer uma festa, quem sabe uma festa de aniversário pro meu estômago, isso vai ter que rolar. Mas brincadeiras à parte, eu queria dizer que ser ostomizada no Brasil não é fácil, ser mulher já não é fácil, ser baixinha não é fácil, cada coisa aí que você citar que é algo julgado como diferente, né, como fora do padrão, cada pessoa carrega uma dessas coisas, assim. Tem pessoas que carregam mais de uma coisa que é considerada fora do padrão, tem pessoas que estão dentro do padrão e mesmo assim sofrem e passam por dificuldades, mas ser ostomizada, eu posso dizer que é um caso à parte vivendo isso, tá? A ostomia, ela é de vários tipos, na verdade. Existem várias ostomias e eu tenho mais conteúdo sobre isso nas minhas redes sociais, eu não quero me prolongar aqui explicando para vocês o que é uma ostomia, mas basicamente o meu tipo de ostomia é uma ileostomia, tá? Então eu tenho um pedacinho do meu intestino fino para fora do meu corpo e é por ali que eu faço o meu cocô, é por ali que eu faço a eliminação das minhas fezes. Eu não sento no vaso para fazer cocô, eu não preciso disso, eu uso uma bolsa acoplada na minha barriga e é por ali que sai o meu cocô, porque eu precisei fazer um desvio, né? Eu tenho menos intestino, eu precisei retirar partes do meu intestino. E eu acho que é aí que começa o meu relato, né? Com 12 anos de idade, eu já tinha a doença há muito tempo, eu já tinha tomado muitos remédios, eu já tinha feito muitas internações, já vivia com a doença de Crohn há muitos anos, mas nunca tinha passado por uma cirurgia. E aí chegou um momento em que o médico conversou comigo e realmente me explicou que as inflamações estavam muito graves, estavam severas demais,
assim pro meu caso e que ele precisaria fazer uma intervenção cirúrgica. A gente se preparou para isso, mas a gente não se preparou para colocada de uma bolsa. Esse médico cirurgião na época, ele não me falou que teria a possibilidade de retirar muito o intestino e eu usar uma bolsa, né? Eu não tinha acesso a esse tipo de informação, era 2012, eu não tinha internet, não tinha muitas coisas ainda acontecendo. Eu tinha só um blog onde eu escrevia sobre a minha doença. Então, assim, era um pouco difícil, não é como hoje, sabe? Que você... Na época, eu não pesquisei sobre a cirurgia que eu iria fazer no Google, por exemplo. Foi um susto pra mim quando eu acordei e coloquei a minha mão na minha barriga e eu percebi que, além do corte cirúrgico ali, que tava de fora a fora na minha barriga, porque a cirurgia no intestino, ela é uma cirurgia agressiva, onde normalmente, né, é aberta toda a barriga da pessoa pra examinar ali os órgãos. Além desse corte, tinha também uma bolsa acoplada em mim. E essa bolsa que, tecnicamente, ela era uma bolsa que ia fazer o meu cocô a partir de agora. Então, a partir dos meus 12 anos, a minha vida mudou, porque eu nunca mais sentei no vaso pra fazer cocô. Eu comecei a ter que me adaptar com uma nova coisa, eu comecei a ter que fazer trocas de bolsa, eu comecei a ter que me preocupar com o cuidado daquela pele, com o cuidado desse intestino, de entender o que eu poderia comer, o que eu não poderia comer, como que seria a minha vida, quais seriam as minhas questões de autoestima com relação a isso. E eu posso dizer que não foi nada fácil, não foi mesmo. Meu primeiro impulso sendo ostomizada foi esconder de todo mundo, porque a ostomia, ela é uma coisa muito escondida de todos. Ela não é falada, ela não é mostrada, não se vê mulheres na praia exibindo as suas bolsas de colostomia. Então, como era algo muito escondido, eu decidi sair da cirurgia e também esconder aquilo. Então, eu não contei para minhas amigas exatamente o que tinha rolado. Eu falei que eu tinha feito uma cirurgia, mas que ninguém precisava saber muito dos detalhes, sabe? E assim eu fui levando uma vida onde eu comecei a precisar esconder o meu corpo, né? Até então, o meu corpo, ele já era uma questão para mim. Eu tava ali na pré-adolescência, né, com 12 anos. Então, eu estava começando a viver um momento na escola onde as meninas estavam começando a se desenvolver e a falar mais sobre corpo, namorados e toda essa história que a gente já conhece de adolescência, e eu já estava me sentindo um pouco excluída e um pouco deixada de lado, porque eu era muito baixinha, eu era muito magra por causa da doença, eu tinha várias questões ali que eu sabia que eu não ia me desenvolver, que meu corpo não tinha força para desenvolver peitos e altura e cabelos e unhas grandes. Então eu já me sentia muito deslocada, e aí com a chegada da bolsa de colostomia eu comecei cada vez mais a me isolar, cada vez mais a me cobrir. Então eu cobria o meu corpo, eu usava casaco mesmo no calor, eu prendia várias coisas na minha barriga, eu colocava a mochila na frente da minha barriga pra ninguém ver, porque quando a nossa bolsa enche, é realmente perceptível, né? Um saco plástico que está cheio na sua barriga. Não tem como você esconder, como se você estivesse escondendo algo debaixo do moletom, sabe? E eu tinha muita vergonha de ir no banheiro da escola, porque eu sentia que as pessoas iam no banheiro da escola, pelo menos as minhas amigas, elas iam no banheiro pra se arrumar, pra se olhar no espelho, né? Pra tirar uma foto ali, postar no Facebook. E eu queria ir no banheiro pra fazer cocô. Cara, não tem nada mais, assim, constrangedor do que você ser um adolescente, tá numa escola e você... as pessoas descobrirem que você faz cocô na escola, sabe? É um tabu, é um assunto que as pessoas fazem piada sobre isso. E eu era muito insegura. Eu não era uma criança segura de mim. Eu não tinha essa segurança, assim. Eu tinha muito o meu mundinho seguro dentro de casa, sabe? Mas quando eu saía, eu me sentia muito vulnerável com as outras pessoas. Então,
para eu evitar um bullying, para eu evitar um preconceito e por todo o meu medo, né, de criança, sempre muito ansiosa, sempre pensando muito nas possibilidades, para eu evitar todo o preconceito que eu poderia ter sofrido por ter uma bolsa de colostomia no ensino médio, eu simplesmente escondi a minha bolsa durante todo o meu período de escola e as minhas amigas não sabiam realmente que eu usava bolsinha. Era algo que eu escondia e que me fez muito mal, realmente. Vocês podem achar que daí foi fácil, né? Que eu não sofri com isso, mas eu sofri muito internamente, eu sofri muito comigo mesma. Tem coisas, traumas e momentos que estão guardados até hoje aqui dentro de mim. Tem muito ressentimento, sabe? Então, se eu pudesse dar um conselho pra vocês é que guardar as coisas dentro da gente não é a melhor opção. Não é mesmo. Às vezes a gente precisa encarar de frente aquele medo. Às vezes a gente precisa colocar pra fora mesmo e mostrar para as pessoas o quão vulnerável a gente é e tentar formar uma rede de apoio. Talvez você não tenha pessoas que vão te apoiar naquele momento, talvez as pessoas te julguem, mas a gente vai aprender com esses tapas na cara mesmo, sabe? E eu acho que faltou esses tapas na cara aí pra mim, porque eu acabei guardando tudo dentro de mim. E aí chegou um momento que eu não aguentava mais esconder. O tempo foi passando, eu fui envelhecendo e a menina de 12 anos que se escondia de outras crianças começou a ter que se esconder no meio de relacionamentos, no meio de festas, no meio de novas coisas que estavam surgindo na vida dela. Afinal, eu tava completando 18 anos, 19, querendo ir pra faculdade, tendo ali várias questões, né, de banheiro, de acessibilidade. Nesse momento, com 18 anos, em que eu ia pra faculdade, eu já sabia que eu era uma pessoa com deficiência, então eu já sabia dos meus direitos, mas eu ainda não tinha coragem de falar sobre isso, porque eu achava que as pessoas iam achar que era mimimi, que eu estava querendo roubar a atenção de alguém, quando na verdade não, né? Era tudo criação na minha cabeça. Eu criei muitas coisas na minha cabeça e escondi por muito tempo. Foi então que na pandemia eu tive a brilhante ideia de cansei. Comecei a tirar algumas fotos assim, tentando mostrar mais meu corpo, até que eu tirei uma primeira foto onde eu tava com a bolsa totalmente de fora e a minha barriga aparecendo, a minha cicatriz, e é uma foto na frente do espelho. Eu nunca tinha tirado uma foto na frente do espelho. As únicas fotos que eu tinha na frente do espelho eram de rosto, com roupas bonitas e looks e tal. E ninguém desconfiava que eu tinha uma bolsa. E eu olhei aquelas fotos e pela primeira vez eu pensei, cara, eu acho que eu tô pronta pra ouvir o que as pessoas têm pra falar sobre isso. Eu acho que a curiosidade ali de saber o que as pessoas iam achar de mim, se as pessoas continuariam gostando de mim, mesmo eu sendo livremente daí 100% quem eu era na internet, me fez postar aquilo. E aí eu postei um texto junto com as fotos, isso acabou viralizando na internet, essa história eu já contei outras vezes. Isso mudou a minha vida também, porque mudou a minha cabeça, sabe? Desde o dia que eu postei a foto com a colostomia, era uma colostomia na época, eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas que passavam pela mesma coisa que eu e que tinham feito a mesma coisa que eu, que escondiam a sua bolsa. Pessoas que falando que nunca tinham contado para os seus familiares que tinham ostomia, porque as pessoas não entendem, porque ninguém vai saber o que é, porque as pessoas vão fazer piada com aquilo e eu não quero falar sobre isso, é muito constrangedor, é demais pra mim, eu não aguento. Esses são os principais sentimentos e pensamentos que vêm numa pessoa ostomizada, porque quando um assunto não é falado, não é conhecido e ainda se trata, né, de tantos tabus na nossa sociedade, coisas que nem deveriam ser motivo de piada, mas que infelizmente ainda são, como ir no banheiro, ter dor de barriga, soltar pum mesmo. Essas coisas, elas são piadas. E eu acho que ninguém aqui quer ser um alvo de piadas, né? Ninguém aqui quer passar por uma humilhação na rua, ninguém aqui quer ser desrespeitado. Então, é muito difícil sim a gente assumir que a gente é ostomizado.
principalmente sabendo que as pessoas nem vão saber o que é aquilo. Então a gente já tem que se colocar num lugar de que a gente tem que ter paciência para explicar, que a gente tem que ter paciência para ouvir os comentários, as críticas, o preconceito das pessoas, as dúvidas inusitadas que podem surgir na cabeça das pessoas, afinal elas nunca ouviram falar sobre isso. E nesse 1 ano eu venho aprendendo muito com cada mensagem que eu recebo, com cada agradecimento de pessoas que conseguiram se sentir mais livres depois que viram as minhas postagens, mas também de pessoas que aprenderam uma coisa nova, de que não faziam ideia que isso existia ou de que nunca haviam visto alguém falando sobre algo que elas passavam. E eu fico muito feliz de poder ter tido essa ação assim espontânea, onde eu postei as fotos e hoje me dedico inteiramente a criar conteúdo não só sobre a ostomia, mas principalmente sim focado na saúde. Esse Dia Nacional da Pessoa Ostomizada, ele é muito importante para que a gente divulgue, para que a gente fale, para que a gente entenda na pele, ou pelo menos ouça o que as pessoas ostomizadas têm pra falar, porque se a gente tá falando que dói, se a gente tá falando que tem medo, se a gente tá falando que a gente se sente sozinhos, vocês precisam aceitar isso como legítimo. Eu acredito que a dor de todo mundo é legítima, então a minha também é. E nesse ano eu passei pela experiência de ter que passar por mais uma cirurgia. Eu fiz relato aqui, tem vários vídeos da minha cirurgia, vocês podem ver os outros conteúdos que tem aqui no YouTube sobre isso, né? Se vocês quiserem entender com mais aprofundamento. Mas basicamente eu retirei 1 metro de intestino. Eu estou usando agora uma ileostomia definitiva. Eu nunca vou deixar de ser ostomizada, eu nunca vou deixar de fazer cocô desse jeito. Eu tenho 21 anos hoje, eu sei que se eu viver até os meus 100 anos, eu vou estar com essa bolsinha aqui na minha barriga. Ela faz parte de mim. Ela é como um braço, um dedo, um olho que você tem. Ela é uma parte do meu corpo, ela faz parte do meu corpo, ela faz parte da minha história. Ela me ensinou muita coisa e eu percebo que eu consigo ensinar muito com ela também. Não é fácil ter algo diferente, mas todos somos diferentes. Ao mesmo tempo que todos somos iguais, podemos entrar nessa pira aqui também. E eu só queria dizer que eu acho que a informação, ela quebra muitos degraus desses preconceitos. E hoje em dia a internet, ela é aí uma porta de representatividade. E então eu tenho muita felicidade toda vez que eu vejo que um vídeo meu tá em alta ou que uma marca me chama pra trabalhar, porque eu nunca imaginei que pessoas com uma bolsinha de cocô na barriga pudessem alcançar esses lugares, sabe? Normalmente essas pessoas se isolam, normalmente essas pessoas ficam desacreditadas no seu futuro, e eu tô aqui pra mostrar pra vocês que é possível conquistar os seus sonhos, fazer o que você quiser. Você não precisa criar conteúdo na internet sobre isso. Você pode fazer o que você quiser, entende? Você pode fazer bolo, vender, você pode ter uma loja, você pode viajar o mundo, você pode ser fotógrafo, manicure. Eu não sei quais outras profissões existem, mas você pode ser o que você tiver a fim de fazer, entende? Vão ter dificuldades, vão ter limitações, vão ter coisas diferentes na nossa rotina. Obviamente que a viagem da pessoa sem ostomia não é a mesma viagem da pessoa com a bolsinha. Nós temos preocupações a mais, mas são preocupações que são totalmente possíveis de serem encaradas. E é isso que eu quero mostrar para vocês no meu conteúdo. Então, feliz Dia Nacional da Pessoa Ostomizada. Nós somos pessoas com deficiência. É uma deficiência invisível, mas é uma deficiência muito pouco falada ainda e que precisa ser mais compartilhada na internet. Então, se você puder compartilhar esse vídeo no WhatsApp, nas redes sociais, por favor, eu te imploro. Não é por números, não é por likes, não é por nada. É pelas pessoas, para alcançar esse tipo de pessoa que tá precisando desse conteúdo mesmo, tá? Esse é meu único objetivo. Muito obrigada também aos mais de 250 mil inscritos. O canal tá crescendo muito rápido e eu estou cada vez mais feliz em criar os vídeos aqui com vocês. Um beijo da Lori e até mais. Tchau!